trimestre é o pastor Eliezer Lira e Silva. E nossa lição esse trimestre também está disposta em 13 lições, sendo ela as 13 lições título a título, começando da lição de número 13. O título é A Atualidade dos Últimos Conselhos de Tiago. Lição de número 12, Os Pecados de Omissão e de Opressão. Título de número 11, O Julgamento e a Sabedoria Pertence a Deus. Título de número 10, O Perigo da Busca pela Autorrealização Humana. Título de número 9, A Verdadeira Sabedoria se Manifesta na Prática. Título de número 8, O Cuidado com a Língua. Título de número 7, A Fé se Manifesta em Obras. Título de número 6, A Verdadeira Fé não faz acepção de pessoa. Título de número 5, O Cuidado ao Falar e a Religião Pura. Título de número 4, Gerado pela Palavra da Verdade. Título de número 3, A Importância da Sabedoria e Unidade. Título de número 2 é O Propósito da Tentação. E a lição do próximo domingo, Tiago, fé que se mostra pelas obras. É a lição que nós estaremos fazendo um breve comentário. Primeiro, amados e queridos irmãos, antes de falarmos desse servo de Deus, o apóstolo Tiago, precisamos fazer distinção entre os 4 personagens que aparecem nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento por nome de Tiago. Primeiro, Tiago é o pai de Judas, não Iscariotes, que nós podemos encontrar o registro dele em Lucas, no capítulo de número 6, no versículo de número 16, que aparece aí no fundo da nossa tela. O segundo Tiago é o filho de Zebedeu, irmão de João, e nós podemos encontrar em Mateus capítulo 4, versículo de número 21, 10, versículo de número 2, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 19, capítulo de número 10, versículo de número 35, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 10 e 6, versículo de número 14, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 13 e 12, versículo de número 2. Você só estará vendo a primeira referência desse Tiago, irmão, filho de Zebedeu, irmão de João, em Mateus capítulo 4, versículo de número 21, que nós estaremos também colocando aí atrás no fundo. E o terceiro Tiago é o conhecido filho de Alfeu, um dos 12 discípulos. Esse é um dos 12 discípulos que o Senhor Jesus veio a escolher. E você encontra ele registrado em Mateus capítulo 10, versículo de número 3, Marcos capítulo 3, versículo de número 18,
capítulo 15, verso de número 40, e Lucas, capítulo 6, verso 15, e Atos, capítulo 1, verso 13. Deixa eu ver se... Não. Esse Atos, capítulo 1, verso 13, está se referindo duas vezes ao Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Depois vamos conferir se lá está se referindo a esses dois Tiago em uma mesma referência. Mas o quarto Tiago é o Tiago, autor desta epístola, que nós podemos encontrar em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20, que esse é o irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, que é o irmão de Jesus. Então, já identificando, são 4 os personagens que levam o nome de Tiago, e o autor da epístola é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e de José, irmão do Senhor por parte de pai, por parte de mãe, porque Jesus é filho de Maria e gerado pelo Espírito Santo. Então, Tiago é irmão do Senhor Jesus por parte de pai, por parte de mãe, melhor dizendo, porque Tiago é filho por parte de mãe, Tiago é filho de Maria e Jesus filho de Maria, mas Tiago é filho de José, mas Jesus não é filho de José por geração, sim por criação. Tendo explicado tudo isso, nossa lição vai estar disposta em 3 tópicos. O primeiro tópico já fora dito, que é a autoria, local e destinatário desta epístola. A autoria já identificamos que é o Tiago. Local e data. Esta epístola ela foi escrita não precisamente, mas por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo. Não é uma data precisa, mas os pesquisadores da Bíblia definem ela entre essas datas. O terceiro subtópico é o destinatário. O destinatário desta epístola, como é uma epístola conhecida como Epístola Universal, porque ela não tinha um destino local, como as epístolas de Paulo. Ela era destinada a todos os irmãos que fazia parte de uma igreja cristã da era apostólica, e o próprio Tiago chama de as 12 tribos dispersas. O segundo tópico é o propósito da epístola de Tiago. Primeiro propósito é orientar, segundo é consolar, e o terceiro propósito é fortalecer. Devido à escravidão do povo judeu nesta época, e também é um povo que se tornou servo de muito e também dos romanos. Então o apóstolo Tiago procura orientar tanto nessa parte social, quando diz que o patrão deve tratar bem os seus empregados, e quando diz que os empregados devem obedecer aos seus patrões. Tiago ensina tudo isso. Consolar, porque das muitas tribulações que eles passavam em relação a isso, então ele também ensina como estar contente com a situação, sabendo que Deus, o Criador, Pai do Senhor Jesus Cristo,
e a dar vitória, e fortalecer também por meio da palavra, para que eles não desistissem da fé cristã. E o terceiro e último tópico desta lição é a atualidade da epístola de Tiago. Primeiro, um tempo de superficialidade espiritual. Segundo subtópico é um tempo de confusão entre a salvação pela fé ou salvação pelas obras. E o terceiro e último subtópico é uma fé posta em prática. E nós podemos observar que será uma lição de grande proveito, com o nosso primeiro tópico primeiro subtópico desse terceiro tópico já vem salientando em um tempo de superficialidade espiritual. E como no segundo tópico também um tempo de confusão entre a salvação pela fé e a salvação pelas obras. Um tempo em que se confunde barganhar com Deus pensando ser fé. Confunde-se como se alguém fosse barganhar com Deus, se essa prática fosse demonstração de fé, como muitas igrejas, principalmente as neopentecostal e infelizmente algumas pentecostal, vendo esta prática, por muito ouvir, está se deixando levar também, ensinando aos crentes a barganhar com Deus como se isso fosse demonstração de fé na prática. Mas louvo a Deus pela vida do pastor Eliezer de Lira e Silva, que nos traz este tema nesse trimestre. E aí já fica a minha recomendação aos professores para que se aplique, para que os seus alunos sejam fortalecidos e venham ter base em relação a toda esta lição e estar apoiando a sua fé na palavra de Deus. Amém? Como eu disse, é um comentário muito breve, e até eu me pego mesmo pela superficialidade do nosso comentário, mas que todos os professores assim não venha estar despreparado, mas bem preparado para estar comentando esta lição. Se aqui nós estamos comentando com superficialidade, não será desta mesma forma no nosso momento pedagógico ali em nossa congregação. Que os irmãos estejam preparados. Nós também estaremos preparando, queridos professores aí de Jardim Centenário, o nosso cronograma desse terceiro e penúltimo trimestre. Também estivemos conversando hoje com o pastor, em uma conversa bem rápida, a respeito do nosso retiro da EBD, que nós costumamos fazer no último trimestre de cada ano. Então, como nós só temos mais este trimestre e o próximo, já estamos nos organizando. Eu preciso contar com todos os professores lá nesse primeiro momento pedagógico em Jardim Centenário, para que a gente possa colocar os planos em prática e Deus assim nos dará vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus até o próximo comentário, até a próxima lição, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando do nosso blog Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Eu quero mandar um abração
que não é de costume fazer isso, mas farei. Um abração para o nosso pastor Abimael de Almeida Mota, pastor ali na nossa congregação em Jardim Centenário, e o nosso pastor presidente, o pastor Hugo Noival. Que Deus em Cristo abençoe o nosso ministério, em nome de Jesus. E lembrando que domingo, todos os obreiros aí, domingo, reunião de obreiros, e no sábado, vigília com todos os senhores, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.